Sejam bem-vindos a mais um FBcast. Hoje o tema é extremamente relevante e eu tenho certeza que você que está aí assistindo já teve seus questionamentos, tem as suas dúvidas. Mais do que nunca, é super importante reforçar que a função desse podcast é tentar trazer para vocês profissionais que possam falar sobre o assunto de forma muito mais experiente, com certeza das suas ideias, com certeza das suas opiniões, porque estudaram sobre isso, trabalham com isso e vão trazer para vocês informações que têm certeza daquilo que está sendo dito. Cuidado com aquelas coisas que a gente vê sempre nos videozinhos curtos aí das redes sociais, porque muitas vezes a gente forma opinião com assuntos de pessoas que não têm muito conhecimento e muitas vezes estão dando só a experiência pessoal deles ali. E vamos falar a verdade, nem sempre a experiência de um é igual para a experiência do outro. Tenho duas excelentes convidadas aqui que têm muito para agregar sobre o assunto ansiedade e depressão. Mas antes, aquilo que eu repito todas as vezes e que é super importante para a gente: curte, compartilha. Essas atitudes que vocês tomam fazem com que a gente consiga perceber que o nosso trabalho está sendo sim valorizado e faz com que a gente fique muito mais motivado a trazer cada vez mais assuntos que dizem respeito ao cotidiano de cada um de vocês. Tá? Então vamos lá, curte, compartilha. Vão deixando também perguntas aí embaixo, coloca temas que vocês acham que sejam importantes para que a gente possa discutir e trazer assuntos que sejam mais direcionados àquelas suas dúvidas. Combinado? Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje? Hoje eu estou aqui com a professora Milena. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Tenho certeza que você vai ter muito aqui para poder acrescentar sobre o assunto. Sim, ainda mais um tema que hoje todo mundo fala sobre, né? E é importante a gente trazer informações científicas, informações aí que possa contribuir com a vida das outras pessoas que vão escutar a gente. Legal, obrigado. E estou aqui também com a Jéssica, ela também é psicóloga, ela é diretora de RH e também já passei na vida dela em vários momentos, já fui professor dela algumas vezes. E aí, seja bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. E eu penso que o tema depressão e ansiedade, eu acho que a gente precisa dividir algumas coisas, né, do que é depressão e ansiedade, mas é um tema muito relevante. Todos nós vivemos alguns momentos relacionados a isso. É super importante até avisar o pessoal de casa, esse daqui é um podcast, vão ser 2 podcasts agora no mês de setembro, onde a gente vai estar falando sobre o tema do suicídio. E nada mais justo que a gente traga para vocês, né, sobre a ansiedade e a depressão primeiro, porque aí ela vai servir muito de base para a discussão do próximo podcast. Então, acompanhe. Pessoal, então o que eu queria falar, vamos começar o nosso bate-papo assim. Vamos falar o que é depressão? Vamos falar o que é ansiedade? Eu queria que vocês pudessem trazer a opinião de vocês, aquilo que vocês têm visto lá no trabalho de vocês, sobre esse assunto, para a gente também desmistificar para o pessoal de casa. E aí, Jéssica? Vamos lá. Pesquisando, né, que eu acho que é legal a gente trazer um dado do porquê também a gente está falando sobre isso, né? O Brasil, ele tá em 5º lugar do país mais depressivo. É muita coisa, né? É bastante. E em primeiro lugar do país mais ansioso, né? Então, né, a gente tem que olhar para isso. Claro que muita coisa foi se agravando devido à pandemia e várias outras questões. Mas o que eu penso que é muito importante é a gente dividir primeiro depressão e ansiedade no sentido patológico, doença, do sentido quando a gente fala depressão de uma tristeza, de uma falta de vontade, e ansiedade daquela euforia, né? E que eles podem também acontecer juntos, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu costumo dizer que eu gosto de dar sempre esse exemplo, ansiedade, né? Tô aqui gravando, estou ansiosa, né? O que eu faço quando eu me sinto ansiosa? Eu me preparo, né? Eu respiro um pouco antes, mas eu vou lá e faço. Tô aqui, né? Não é uma ansiedade que me paralisa, que me impede de realizar coisas que eu quero na minha vida, que aí entra, assim, uma ansiedade patológica, né? Um transtorno psicológico, como a gente diria. Eu acho que esse é o principal ponto.
E da própria depressão, né? Entrando nessa separação. Hoje, a gente passa por momentos que a gente se entristece, que nós vamos talvez estar ali por 2 dias, uma expectativa que a gente tinha sobre alguma coisa, um sonho que não deu certo. Nós passamos por um período triste, né? Mas a depressão, aqui enquanto patologia, já vai ser um tempo maior ali, acima de 2 semanas, já vai haver essa perda de interesse naquilo que eu gostava de fazer, o humor deprimido. Então, assim, não é, eu estou deprimida, estou com depressão. Existe aí uns critérios para a gente poder pensar realmente uma depressão enquanto patologia, né? E é importante a gente ter os momentos de tristeza, até para que a gente passe aí, né, por esse processo do nosso desenvolvimento. Faz parte da vida a gente sentir alguns sentimentos que talvez as pessoas não achem tão legal, né, sentir. Não dá pra estar bem o tempo todo, né? Sim. E você sabe que eu vejo que as pessoas têm caiu no senso comum que pra gente ser feliz, eu preciso estar sentindo aquela euforia o tempo todo. Uhum. E se eu não tiver, é como se alguma coisa tivesse ruim. E muitas vezes é natural que as coisas não aconteçam conforme a gente espera. E isso vai trazer uma tristeza. Mas que vale a pena eu parar para olhar para essa tristeza e pensar assim, poxa, não deu certo? O que eu precisava fazer para ter dado certo, para tentar acertar da próxima vez? E isso não significa depressão, né? As pessoas olham assim, nossa, aquela pessoa tá ansiosa, e já coloca como uma doença, como algo ruim. E aquele que tá só triste porque não deu certo alguma coisa, ele tá meio depressivo. E na verdade não tá depressivo, ele só tá triste. Não necessariamente é depressivo, né? Exato. São alguns conceitos que às vezes as pessoas acabam falando e acabam confundindo muitas vezes por causa até do senso comum, né? Sim. E eu acredito até que entra o processo terapêutico, né? Porque a gente não precisa ter uma doença mental para a gente fazer terapia, né? Quando a gente está num processo terapêutico, a gente começa a identificar. Porque às vezes você está se sentindo de uma forma, você nem consegue nomear o que você está sentindo, né? Então, no processo terapêutico, você começa a entender. Quando eu tô triste, eu ajo dessa forma, né? Quando eu tô eufórico, ansioso, eu vou agindo dessa. E o que eu faço depois que eu identifico isso, né? Penso que o processo terapêutico ajuda bastante, né? A gente precisa... A sociedade está mais aberta, mas a gente ainda precisa quebrar esse tabu de que as pessoas podem procurar psicólogo, né? Ninguém é louco porque faz terapia. Sim, e a pessoa não significa que ela foi lá com esse sentimento, talvez da tristeza ou da ansiedade, ela vai sair com um diagnóstico da sessão, né? Se esperar pelo diagnóstico, nem sempre. Nós vamos olhar para as questões da vida da pessoa, das áreas da vida dela e o que pode estar ali, sendo talvez um gatilho que seja influenciando esses sentimentos mais ansiosos, né? Essa reação que a pessoa tem diante da vida. E o próprio processo terapêutico vai deprimir muitas vezes a pessoa. Quando ela começa a tomar consciência de coisas, que o que está acontecendo de ruim na vida dela é responsabilidade dela. E ela vai ter que tomar decisões para tentar mudar isso, né? Aí ela vai deprimir. Toda terapia muitas vezes traz um momento de reflexão que pode trazer ou uma depressão, né? Ou uma ansiedade, às vezes, ali, para tentar, poxa, sou eu que tenho que mudar, né? Você falando essa questão da responsabilidade, me lembrei da frase do Frederic Perls, pai da Gestalt terapia, que ele fala, olha, tomem mais responsabilidade e menos aspirina, né? Porque hoje essa questão da medicalização da vida é o que é muito presente na nossa sociedade. Olha, eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui, não posso esperar, não posso sentir ela nem por 5 minutos, já vou lá, vou pro remédio. E assim, para essas demandas também que envolvem certa tristeza ou uma certa ansiedade, a pessoa não se permite sentir, né? Viver aquele momento e quando passar aquela situação, ela pensar, olha, e agora, né? O que eu posso fazer? Talvez procurar uma ajuda. Não, ela precisa procurar algum tipo de medicação, alguma coisa rápida, né? Ou comer um doce ali para poder passar logo aquilo. Então, sentir é muito importante nesse processo. Que eu acho que é uma das coisas que as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade hoje em dia, né? Se permitir sentir. Porque qualquer coisa faz com que a pessoa busque alguma metodologia paliativa
tomar um remédio para não ter que ver muitas vezes o problema, evitar situações para que você não se estresse, para que você não fique ansiosa, evitar ter muito medo de tudo porque não quer enfrentar aquela angústia que tem no peito. Mas antes, deixa eu puxar para o pessoal, até para falar até numa linguagem simples, né? Às vezes as pessoas ficam achando que ansiedade é algo ruim. Né? Às vezes na aula eu sempre pergunto para os alunos, olha, quem acha que ansiedade é algo ruim, levanta a mão. 98% dos alunos levantam a mão. Por quê? O senso comum traz a ansiedade patológica, né? E aí eu falo, não, a ansiedade não é uma coisa ruim. É ela que nos move em direção a alguma coisa. Né? Para eu evitar um problema, eu preciso me preparar. Então, às vezes eu vou estudar, eu vou me alimentar, eu vou fazer um exercício. Porque como eu quero evitar que um problema futuro aconteça, eu já vou me preparando agora. E ela me ajuda a movimentar. Né? Quando que passa a ser problema? Quando é o excesso da ansiedade. Então, tudo que é em excesso é algo que a gente tem que parar para pensar e se preparar. E eu tenho visto, não sei o que vocês acham, que era a opinião de vocês. Nas redes sociais está tendo uma supervalorização da doença, muitas vezes. É muita gente falando sobre isso, e muita gente falando a opinião pessoal, muito psicólogo, profissional inadequado, falando questões que às vezes estão só buscando uma curtida, que está só buscando ali um compartilhamento para ganhar seguidores, falando o que as pessoas querem ouvir. Né? E eu não sei, eu acho que talvez isso acaba promovendo muito mais a ansiedade e transtornos depressivos do que, na verdade, qualquer tipo de cura, né? Sim. Eu percebo que na internet, né, Instagram, vamos falar, que eu acho que é bem acessado, a questão de vender uma receita de bolo, né? Você vende algo que na venda ali funcionaria para todo mundo, mas a gente vê, principalmente na área clínica, que não funciona assim, né? Você estuda, né? A gente como psicólogo, você estuda. A gente tem aqui cada um sua abordagem terapêutica, mas cada indivíduo é único quando ele entra ali, né? Você lança a mão de várias técnicas e pode funcionar com várias pessoas, mas é muito individualizado. Então, quando a gente vê coisas no Instagram que vai funcionar para todo mundo, de primeira mão, eu desconfio, né? Porque como que você vende algo que funciona para todo mundo, né? Eu posso te dizer o que faz bem na minha vida. Sei lá, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de desenhar, o que funciona para mim. Mas eu não posso falar para você fazer o mesmo, porque eu não sei se vai funcionar para você. Então, acho que isso é algo que a gente precisa prestar muita atenção. E a rede social, hoje, ela tá ali, qualquer um pode postar o que quiser, né? A gente precisa realmente ter esse filtro de, olha, essa pessoa que eu sigo realmente é um profissional, se ele traz conteúdos de saúde mental, é um profissional da área, né? Se a pessoa, ela traz realmente um conteúdo que é comprovado cientificamente, porque a postagem, falando ali, claro, da experiência pessoal, é interessante, mas a questão é a intenção, como você trouxe, né? Olha, será que é para gerar uma identificação, para conseguir gerar likes e comentários, e isso dá engajamento para minha página? Então, assim, tem que ver a intenção dessa postagem. A gente precisa ter muito cuidado ao compartilhar e trazer essas questões, como você trouxe, como verdades, como receitas, né? Porque cada experiência é única. Jéssica falou um negócio que para mim bateu aqui, porque eu sempre briguei com o pessoal que tentava fazer o marketing da minha página, né? Porque aí tá lá no Dr. Psicólogo, eles falam assim, olha, João, faça uma postagem dizendo, sei lá, 5 coisas que ajudariam a pessoa na depressão. Eu falo, não. Aí a pessoa, não, como não? As pessoas querem ver isso. Eu falo, tá, elas podem até querer ver, mas aí eu estaria sendo hipócrita comigo em acreditar que se eu colocar lá 5 coisas que as pessoas estão fazendo que vão ajudar ela a não ter depressão, né, eu estaria enganando essas pessoas porque não é aquilo que eu acredito. Mas as redes sociais funcionam assim. Fala, bom, então por isso eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito e quem estiver me seguindo sabe como eu penso e sabe que é assim que funciona. Mas então você não vai ter engajamento. Eu falei, então não. Porque a gente tem que ser verdadeiro com relação a isso. Eu vejo que as redes sociais, uma vez eu vi o Elon Musk, acredito que foi o Elon Musk que falou isso, que falou que assim, a gente fica com medo de um dia a gente ser tipo ciborgues, mas a gente já tem parte máquina. É uma parte externa ao nosso corpo por enquanto.
mas a gente já é. O celular tá no nosso corpo o tempo todo, né? Tá no nosso bolso, tá na nossa mão. A gente tem um tempo entre ser chamado para ser atendido ali no médico, a gente tá com o celular, a gente tá assistindo televisão e alguém dá uma pausa para buscar alguma coisa, eu já vou pro celular. Eu tô assistindo filme, meu celular vibra, eu dou pausa no filme para poder ver que mensagem é aquela. Tô assistindo aula, eu dou atenção para a mensagem e paro de prestar atenção no professor. A gente nunca desliga, né? Pois assim, a bateria tá acabando, a gente já conecta lá pra nunca desligar. Então a gente precisa né? estar 100% do tempo conectado, né? E a rede social virou um espelho, uma continuidade da nossa vida. Então eu passo a tudo na minha vida, eu pergunto para essa extensão virtual que eu tenho. Nossa, eu vi aquele negócio, quanto será que custa? Eu já vou lá pro Google perguntando, e se já me interessa eu já compro. Então o celular passou a ser parte fundamental da nossa vida. E a rede social janela para a vida. Então eu meço minha vida olhando a vida dos outros. E ninguém vai lá e posta alguma coisa ruim, do tipo, apanhei do meu parceiro, e vai lá e põe as fotos. Apesar que tem gente que né, passa do limite às vezes, mas é bem pouco. Então, muita gente não faz isso, mas são viagens incríveis, comidas maravilhosas, lugares que você nunca vai ver, corpo que você nunca vai ter. E aí, quando você vê aquilo, você olha para sua própria vida. Porque você tá vendo só um pedacinho daquilo, você não sabe o que tem por trás daquela imagem, né? Ou daquele vídeo. Sim. Aí você olha pra sua vida e fala, meu, que vida ruim, né? Você olha pro espelho lá enquanto você tá tirando a roupa pra tomar banho e fala, gente, isso daí não tava aí há, sei lá, 10 anos atrás. E agora, né? Você vai se sentindo cada vez pior, você vai olhando para aquilo, a tua ansiedade vai aumentando, no sentido de ver que tua vida é muito diferente daquela vida fantasiosa da rede social. É importante você trazer isso. Me lembrei que alguns casos que eu atendi de adolescentes e produtores de conteúdo, a gente realmente não sabe o que tá por trás, porque é uma exigência de postar, e aí, todo o trabalho que tem, talvez aquele post não rendeu like ou não rendeu comentário, quanto isso angustia, quanto isso deprime. Então, assim, eles precisam de conteúdos, e precisa ali mostrar o que está fazendo, como você trouxe as coisas boas, mas quem tá assistindo só vê o vídeo, mas o que tá por trás, né? E essas pessoas estão ali se cobrando muito para poder produzir esse conteúdo e gerar esse engajamento. Por isso, realmente, a gente não pode medir a nossa vida baseado naquilo que a gente tá vendo nos stores. Tem, acho que até uma sigla, eu não sei, eu vou falar, mas posso estar errado, que não sei se é FOMO, Fear of Missing Out, que é tipo assim, posso estar enganada, mas é aquela questão do tipo assim, você sai da rede social, se afasta, aí tipo assim, tem aquele medo vazio. De tipo assim, aquele vazio de estar fora daquilo e se sentir mal, né? Mas o que eu acho que é muito importante que a gente precisa falar, até porque, né, eu acho que a gente precisa também ajudar as pessoas que estão nessa, né? Que nem você falou, tá lá na rede social, viagens, corpos, eu acho que isso vai continuar existindo. Vamos talvez pensar o que a gente faz do lado de cá, né, assistindo na tela. Eu costumo dizer que a gente pode olhar para algo na internet e falar, nossa, quero alcançar isso, né, e me planejar, né, sendo algo compatível dentro da realidade, num espaço de tempo compatível também, e querer desejar aquilo, né? Mas eu acho que a nossa principal régua precisa ser o que nós fomos no passado, né? Por exemplo, se eu olho alguém ali, sei lá, vamos falar de dieta, corpo, né? Eu quero aquele corpo. Nossa, mas hoje eu não tô nesse corpo. Mas vamos pensar, como eu tava antes, como foi minha evolução, o que eu posso fazer daqui pra frente, se ok é esse corpo que eu quero, né? A gente precisa pensar nessas duas coisas, né? A minha régua precisa ser comigo mesma, e eu preciso entender que tudo que eu quero alcançar tem um tempo, tem um espaço, uma janela ali, né, entre o que eu desejo construir na minha vida. E aquela questão, né, o quanto eu estou disposto para essa mudança, porque é fácil falar, olha, tô ansioso, eu tô depressivo, mas às vezes coisas básicas que a gente sugere, né, talvez ali, se hoje a questão do aterramento, a gente vê, né, de colocar ali o pé na grama, na terra, de passar uns minutos ali tomando, se expor à luz solar, coisas básicas, que não é nem medicamento ainda, mas às vezes a pessoa, ela não se dispõe ali a fazer, né, ela prefere ir lá pagar alguma coisa cara, talvez um curso, ou
próprio medicamento antes de tentar coisas talvez que seriam básicas e que ajudaria. Né? E quando a gente está falando de depressão e ansiedade, a gente precisa falar de estilo de vida, né? Eu não sou médica, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa falar de saúde física, né? Como é que você vai atender alguém, a pessoa tá ali falando da saúde mental dela, mas e aí? Como que tá a sua alimentação? Como que você dorme? Como que é a sua atividade física, né? Porque é um equilíbrio entre tudo isso. Eu penso assim, que para a minha geração, eu ainda sou mais velho que vocês, mas assim, eu falo na nossa, até a geração assim de vocês, que consegue fazer essa movimentação de pensar e ter discernimento sobre qual é a hora de perceber que isso tá demais, sair um pouco desse mundo, mesmo que você tenha o medo da ausência, né, da rede, mas também tentar desenvolver alguma coisa no sentido de se sentir produtivo, de sentir que você tem um propósito. Mas eu fico pensando o quanto que a gente pode estar comprometendo as gerações que estão chegando, porque desde cedo é apresentada a tela muito cedo. E eu vejo às vezes crianças que já têm as próprias redes sociais, então já estão ali. Antes de nascer, já tem a rede social, e aí quando nasce, eu vejo crianças, por exemplo, que estão ali com seus 5, 6 anos, que já estão no TikTok, que já estão no Instagram, produzindo conteúdo, muitas vezes estimulado pelos pais, porque é gostoso você ver criança, né? A gente se diverte vendo a criança fazer criancice. E isso dá engajamento. Sim. E quanto mais engajamento, isso traz mais retorno financeiro. Então aí os pais estão investindo nisso e você já apresenta para a criança já um mundo que é irreal. E que em algum momento essa criança vai ter uma frustração muito grande, uma depressão muito grande, por perceber que quando ela chegar ali na adolescência e o corpo ficar disforme, porque é natural que a gente vai ficando na adolescência, o corpo fica meio disforme até você se tornar um adulto, né? Com o corpo pronto. E aí a criança perder visualização, perder aquilo que ela acreditava que era a vida dela, porque fazia parte da vida dela ali o tempo todo. Na hora ela entra numa depressão, porque ela deixa de ter o retorno que dizia pra ela quem ela era ela. Né? E é interessante que é o período que os pais procuram a gente, falam, olha, não sai do quarto, não sai do celular, mas como que foi? Né, esse celular desde a infância, computador no quarto, esse acesso muito fácil. A gente vê muito essa questão dos jogos, né? Quanto isso vai liberando dopamina, aquela sensação de prazer. Olha, passei uma fase, ganhei tal jogo, ganhei ali umas moedas por ter assistido tal vídeo. E aí hoje, quando esse adolescente vai ali prestar um vestibular, depois vai para a faculdade, está diante de uma realidade, né, fora daquilo que é virtual, é onde aparece a frustração, ele não consegue lidar com tudo aquilo. E eu penso que, como tudo na vida, é a dose, né? A gente não adianta falar, então, meu filho vai viver até os 20 sempre. Não vai, né? Sim. Então, assim, que é o limite, né? Criança e adolescente que os pais têm controle, né? Vamos dizer, um controle, colocar limites, né, de rede social e o quanto vai usar, eu penso que isso é importante. E vamos pensar que também criança e adolescente, eles estão conhecendo o mundo ainda, eles estão conhecendo como é viver em sociedade, né? Nós adultos ainda somos mais maduros até fisicamente, o nosso cérebro de entender algumas coisas. A criança e o adolescente ainda não, né? E o adolescente tem algumas pressões, né, cedo demais, né, como vestibular, enfim. Eu acho que durante um tempo a gente, talvez a minha geração, começou a olhar tudo aquilo que os pais faziam, que de alguma forma limitava a nossa ação e pensava, quando eu tiver meus filhos vai ser diferente. Vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. E a gente esquece muitas vezes de dar para os filhos aquilo que você teve também, que te fez se desenvolver dessa forma. E quando você dá para os teus filhos tudo aquilo que eles querem, você acaba criando para eles a falsa realidade de que eles terão tudo aquilo que eles quiserem. E aí, a hora que eles vêm para a sociedade, que os pais deixam de ter essa influência em cima deles, eles percebem um mundo completamente diferente, que é um mundo limitador, que é um mundo de frustrações, que vai dizer muito não para ele, porque para o mundo ele é mais um.
e que se ele deixar de existir em algum momento, o mundo continua da mesma forma, e aí ele quer gritar mais alto, ser mais visto para ver se alguém repara nas angústias dele, para tentar ir lá e fazer o papel que o pai e a mãe fazia e deixou de fazer. A geração que está chegando é uma geração com pouca resiliência. Que a resiliência, na verdade, é a nossa capacidade de absorver as frustrações que a gente tem, vai gerar essa ansiedade, mas que vai fazer com que eu pense o que eu posso fazer para tentar superar essa dificuldade. E aí, quando eu aprendo isso, quando eu supero isso, eu desbloqueio. Eu brinco, eu falo que você desbloqueia a tua melhor versão. Quando você supera uma dificuldade que você tem. Então, a dificuldade é importante na vida da gente, né? E ela não tem que ficar sendo evitada, né? E os pais, eles realmente estão nessa função de ser esse suporte, né? Que a gente fala, esse ego auxiliar, esse suporte para criança, para criança, para adolescente, no processo da escolha daquilo que é certo, daquilo que é errado. E hoje, com essa questão mesmo eu vou deixar, né? Essa criança, ela precisa ali, deixar ela fazer o que quer, né? Depois a gente vê o que faz. Isso, o resultado disso lá na frente é muito ruim, né? Eu acho que também é importante, até para as pessoas que estão em casa, a gente está falando tanto de ansiedade e depressão, né? De uma forma simples. A ansiedade é aquela previsão de um perigo e que vai fazer gerar no nosso organismo algumas mudanças, né? Que vão trazer aquela sensação de palpitação, de tremor, sudorese, né? Por quê? Porque o organismo está se preparando para evitar um mal que eu coloquei na minha cabeça, que é o que vai acontecer. Eu falo para os alunos que lá no começo, quando a gente era bicho, isso tinha uma função excelente, porque a gente saía para caçar, imaginava que podia ter um bicho maior do que a gente, e aí a gente se preparava, a ansiedade vinha e te preparava para lutar ou para correr. Se o bicho que aparecesse fosse maior do que eu corria. Meu corpo estava prontinho. O metabolismo estava direcionado para que eu tivesse uma explosão de velocidade. Agora, se fosse um bicho que eu achava que eu dava conta, a gente parte para a luta. E esse mecanismo permanece na nossa vida até hoje. O que mudou é o bicho. Então, o que lá atrás, o bicho era real, né? O animal era alguma coisa real, era sei lá, um animal da época. Hoje a gente não corre mais o risco de estar na rua e ser atacado por esse animal. A gente não sai mais para caçar. Mas como a função ainda existe, o bicho deixou de ser real para ser subjetivo. Ele é imaginado, né? O bicho agora é a conta que a gente vai pagar, é o relacionamento que às vezes não tá legal, é a doença que o nosso filho pode vir a ter e eu já tenho medo que ele fique doente, é a viagem que eu vou fazer de avião. Então eu já começo a prever um perigo e já ponho o meu organismo para lutar ou para correr. E uma coisa que não vai resolver ficar daquele jeito, né? Vou viajar para outro país, vou andar de avião. O que adianta colocar teu organismo para lutar ou para correr? Você não vai resolver, né? É um bicho subjetivo que você não vai conseguir resolver. E eu percebo que quando a pessoa chega num ponto que ela não vê mais saída, ela vai perdendo, né, a fé, a expectativa de vida, a depressão vem se instaurando. E se ela não tiver ações positivas, no sentido de perceber que ela tem funções, que ela pode ter um propósito de vida, que ela é capaz de superar as adversidades que as coisas vão fazendo, a depressão vai entrando. Sim, essa energia da depressão, a pessoa ela volta para ela mesma, a energia que deveria estar ali sendo direcionada para as atividades, para as coisas do cotidiano. O maior desafio da pessoa depressiva é esse, de deixar esse olhar total para si e começar a pensar, né, olha, quais são as minhas habilidades, como eu posso servir, né, o outro e olhar ali para o externo, para fora, através daquilo que eu posso fazer de bom, né, e nesse processo. E na questão, você falando da ansiedade, realmente, algo que sempre existiu. Então, ali, quando a pessoa ela entra nesse estado de luta ou fuga, faz parte do processo cerebral, né. A questão hoje a gente acaba reclamando muito das coisas, reclamando muito da vida. E da própria reclamação, ela como se amplificasse essa ameaça, que é uma ameaça que não é real, na maioria das vezes, é só essa antecipação. E nesse processo aí da reclamação, a pessoa ela vai
se colocando diante dessas sensações da ansiedade. Então, a gente percebe uma vinculação grande. Se a pessoa, talvez, que é muito ansiosa, a gente precisa olhar um pouco para isso. Olha, será que eu reclamo muito das coisas, reclamo muito da vida? Né? Porque isso amplifica o olhar para uma situação que talvez não é tão grande assim. E a gente também precisa pensar que a depressão, né, tem uma comparação que a gente costuma dizer que é se alguém tá com o braço quebrado, a gente compreende, né? Se alguém tá com depressão, é difícil de enxergar, né? É difícil da gente ver, é difícil da gente entender por que a pessoa não quer sair da cama, porque ela não tem vontade de fazer nada, né? Então a gente precisa pensar que isso sim acontece, né? A gente precisa até falar isso até por conta de quem tem depressão e de quem tá ao redor de quem tem depressão, né? Porque se a gente... Quem tá ao redor de quem tem depressão e a gente não tentar acolher essa pessoa, não vai ajudar, né? E a gente acaba não sendo tão compreensível quando é algo mental, quando é algo não físico, né? E a gente precisa ajudar essa pessoa a acolher e pensar que né, o processo terapêutico é o caminho, talvez o medicamento entra nesse sentido. E retomando, realmente, né? Quando a gente fala, mas aquele ambiente ali... vamos dizer, de reclamação, de tal, também não favorece, é claro, né? Então, a terapia é justamente para isso com alguém depressivo, né? Vamos lá, o que você gosta de fazer? Antes da depressão vir, o que era legal fazer, né? Mas eu não tenho vontade, mas vamos experimentar, vamos buscar, né? Existe sim uma questão química que a gente precisa corrigir com medicamento, mas a gente precisa ir corrigindo ali a rotina da pessoa, né? Porque é o estilo de vida, né? É um conjunto de coisas que vai ajudar ela a sair desse estado depressivo. Não é uma única coisa. Você percebe no trabalho, lá na empresa, você percebe que isso de alguma forma influencia ali o trabalho? Com certeza, né? Antigamente que a gente costumava falar, né, em questão de gestão de pessoas, você tem que saber dividir, trabalho é uma coisa, a vida pessoal é outra. A gente sabe que não, né? O gestor tem que estar cada vez mais preparado para acolher a pessoa como um todo, né? E entender que às vezes aquele dia que ela não é tão produtiva, chegar e conversar. Alguma coisa está acontecendo, né? Porque como é que às vezes você está com um problema na sua casa, com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos? Como que se trabalha bem, né? Então, não tem como. Então, acho que quanto mais a gente quebrar essa divisão, né, entre vida pessoal e trabalho, melhor vai ser, né? Porque, então tá, hoje eu sei que ele tá passando por isso, vou tentar estar próximo dele, né? Sei que ele errou, mas vou estar junto, né? E cada vez mais a gente também criar dentro das organizações um espaço de troca, né? Para poder falar de saúde física, de saúde mental. E hoje a gente tem bastante, né? O Setembro Amarelo, que é mais ligado à saúde mental, o Janeiro Branco, que também, mas tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são momentos que a gente pode falar sobre saúde num todo, né? Porque é um pouquinho de cada coisa que vai fazendo a gente ter uma saúde boa, uma qualidade de vida. É importante trazer isso da questão olha, separar, né? Hoje a gente percebe a saúde, se tiver a definição que a gente tem hoje, é esse bem-estar biopsicossocial. Então, não é aquela coisa separada, né? O que tá passando aqui no meu corpo pode estar influenciando no meu emocional e vice-versa. Então, existe essa vinculação, minha relação com o outro também, quanto é importante e quanto influencia. Hoje não tem como olhar o ser humano de forma dividida, né? É um ser integral. Uhum. E no trabalho eu vejo o aumento significativo do burnout, né? Tanto que se tornou, às vezes, até a palavra da moda, muitas vezes, nos círculos corporativos, né? Que é aquele excesso, né, de trabalho, aquela carga exaustiva, né? Que acaba trazendo muita ansiedade, muitas vezes depressão também. Muitas vezes. E as pessoas às vezes têm que entender que muitas das sensações que a ansiedade traz pra gente pode ser só um sinal de um problema maior, né? Porque eu não sei com vocês lá, mas às vezes acontece na clínica, a pessoa chega toda ansiosa, né, por conta dos problemas que ela deve estar passando na vida. Ninguém vem para terapia de boa, né? Todo mundo vem e já tá naquele nível assim, já super ansioso, né? E aí você começa com as técnicas ajudando ela a lidar com essa ansiedade. E a hora que ela aprende a lidar com essa ansiedade, ela acha que tá boa. Porque às vezes ela acha que o problema é o sintoma. E a ansiedade é só um sintoma de um problema que ela não tá resolvendo.
Dá um mês ou a pessoa de volta porque a ansiedade voltou toda novamente porque ela não resolveu o problema que estava levando aqui. Vocês conseguem ver, assim, por exemplo, na opinião de vocês, o que vocês veem que hoje talvez sejam as coisas que mais acabam causando a ansiedade, depressão, assim, na visão de vocês, no trabalho de vocês? Eu percebo primeiro modo como a nossa sociedade está hoje, né? Tudo que a gente já trouxe até aqui. Então, do modo como a gente se alimenta, a questão do sono, a questão da rede social, é um conjunto de elementos que acaba influenciando nesse processo. A gente estar exposto hoje a essa série de notícias, um exemplo da própria pandemia. O tempo todo ali, 24 horas, uma notícia, olha, tantos morreram. Não que a gente não tinha que ficar alienado, mas o tempo todo recebendo essas informações, acontece algo do outro lado do mundo, aquilo chega até mim. Então, o modo como a sociedade está configurada hoje, é claro que favorece, né? Mas aí é onde entra a responsabilidade. Olha, eu estou escrevendo a minha vida, né? Então, até onde eu vou deixar com que eu vou permitir que isso me influencie. Isso é o modo da sociedade, o modo como a sociedade está configurada. Mas o que eu posso fazer com o meu estilo de vida, né, com os meus hábitos, para que eu possa ter uma qualidade de vida. Uhum. Como ela mesma falou, né? Você falou do ser biopsicossocial, né? Que a gente tem uma parte biológica, psicológica e social. E muitas vezes as pessoas procuram respostas, do tipo assim, por que eu tô depressivo, né? Tipo assim, e não tem uma única resposta, de novo, né? Pode existir uma carga genética, pode ter algo ali que gerou, né? A gente pode falar de depressão, tem depressão pós-parto, tem depressão na questão do luto, de perder alguém muito próximo, muito querido, você tá numa situação que foi um trauma muito grande, coisas da infância, são vários motivos que pode levar a uma depressão, a uma ansiedade, né? Então a gente precisa olhar esse todo, né? Eu costumo, quando eu atendo na clínica, eu acabo seguindo a abordagem da terapia de aceitação e compromisso, e ela tem alguns pilares no sentido de um deles é aceitação, e não no sentido de aceito a vida como é e tudo bem, não, aceito que tá assim e o que eu faço a partir daí, né, a questão do momento presente, de estar conectada, né, porque a gente tava falando dessa conexão com o momento presente, que o celular tira isso da gente, né, você não tá vivendo a sua vida com a sua família e seus amigos. Então, acho que são coisas que a gente... um pouquinho de coisa que a gente vai trabalhando, que eu acho que vai ajudando nessa questão de depressão e de ansiedade, né? Eu sempre fui... Por mais que as pessoas falem assim que tá na modinha, mas eu sempre fui fã dos estoicos, né? E eu, antes mesmo da modinha, tá, gente? Eu já li, já... Então, eu acho que o estoicismo, ele traz uma coisa que eu acho muito legal com relação a isso. Tem forças controláveis e forças que são incontroláveis. Eu não tenho como mudar aquilo que é externo a mim, né? Então, a situação vai se apresentar e a única coisa que eu tenho é como lido com a situação quando ela se apresenta. Então, não adianta eu ficar sofrendo de como vai ser, quando acontecer. Eu tenho que lidar com aquilo que está acontecendo e tentar lidar com isso no sentido de superar isso daí. E o estoico fala isso. O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre os meus pensamentos e meus comportamentos. E o que eu não tenho controle? Todo o resto. Então eu posso até planejar a minha vida, de como eu quero que minha vida esteja daqui a um tempo. Mas o que vai acontecer nesse caminho, né, durante essa caminhada, não está sobre a minha responsabilidade. Na minha responsabilidade está caminhar. Eu vou caminhar nessa direção. E conforme as coisas vão aparecendo, eu vou ter que aprender a lidar com elas. E eu não posso ter medo disso. Então, uma das coisas que eu sempre pergunto para os pacientes é: por que você está se sentindo assim? Ah, eu não sei. Eu falo: não vale você falar não sei. Você não pode dar essa resposta não sei, porque você fecha todas as tuas possibilidades de solução. Dizer não sei. Porque se eu digo não sei, não há o que você faça que você não vai resolver, porque você nem sabe o que é. Então, primeiro, eu preciso parar, eu preciso olhar o meu problema de frente, por mais que me angustie olhar para esse problema, mas é entender que essa ação ela é positiva no sentido de resolver. Então, eu tenho que parar, eu tenho que olhar para isso e falar: bom, tá aí o problema. O que eu tenho que fazer para resolver? Vai gerar muita ansiedade. Mas o problema não é a ansiedade que você está sentindo enquanto você resolve.
É a ansiedade do não se colocar numa posição de resolução. E é isso que eu tento estimular nas pessoas nesse sentido. Olha, tá ruim isso. Tá, então e aí, o que nós podemos fazer para melhorar? Ah, não sei, não. Você não pode responder isso. Vamos lá, dê ideias. Né? Mas e aí? Mas eu não quero fazer. Bom, então você não quer sair do problema, é isso. Não, eu quero sair. Mas como que você sai do problema sem você ir para a ação? Eu falo também que a felicidade está muito mais na ação do que no pensamento. Pensar não resolve. O que resolve é agir, né? E a gente tem que se mover. Isso causaria a resolução dessa ansiedade muito alta, que quando o problema sai da minha frente, aquela angústia passa, porque eu venci. Né? Por isso que a gente precisa ter bem definido assim, quais são seus valores, o que você quer construir na vida, né? Porque igual você falou, às vezes o caminho não é como a gente planejou. Tem uma imagem que até me vem à mente, talvez vocês tenham visto, né? Que é uma pessoa, tipo assim, a linha do sucesso, né? Como se fosse só pra cima, né? E ela, como ela realmente é, tem uns buracos e tudo mais. É basicamente isso. Eu acho que é importante a gente saber o que a gente quer construir, né? Onde a gente quer chegar. Mas entender que no meio do caminho, às vezes a gente tem que tomar caminhos diferentes do planejado. E se reajustar a isso, né? E tá tudo bem. É interessante, né, vocês trazendo essa questão, me lembrei da questão do próprio imaginário, o quanto hoje o nosso imaginário ele está empobrecido, né, porque a gente fica ali nos vídeos de 10 segundos, de 15 segundos dos rios e passando. Hoje a gente não... essa capacidade da gente refletir, né, como você traz, olha, o que você pode fazer? Eu não sei, porque o nosso imaginário que está empobrecido, quando é interessante a gente realmente, talvez, ler biografias de pessoas que passaram por situações, né, sobreviventes de guerra, a gente tem tantas histórias de pessoas que viveram no campo de concentração, o próprio Viktor Frankl construiu uma abordagem, né, a partir das experiências que ele colocou ali, que ele viveu no campo de concentração. Então, assim, aumentar esse repertório, aumentar o nosso imaginário com histórias de pessoas realmente que passaram por situações, como se traz da resiliência. A gente pode aprender com outras experiências também, né? Gente, eu acho que a gente conseguiria ficar falando desse assunto por 2, 3 horas, né? Porque aí eu tava pensando aqui, a gente nem conseguiu aprofundar mais ainda, né? Mas o tempo passa e a gente precisa começar a fechar o assunto. Vamos fazer o seguinte, uma coisa que eu sempre peço para as pessoas quando vêm aqui, no fechamento, eu abro para vocês poder falar alguma coisa para a pessoa que está lá em casa, que muitas vezes pode estar passando por uma questão ansiosa ou por algum processo depressivo, às vezes não só ela, mas às vezes alguém próximo. Sei lá, dá uma palavra para essas pessoas no sentido de tentar ajudar, a pelo menos encontrar uma saída para isso daí. Você começa, Jéssica? Pode ser. Eu gosto de lembrar muito, né, que a gente precisa quebrar isso, né? Se a pessoa tá depressiva, ansiosa, não é falta de fé, não é falta de vontade. Eu acho que a gente precisa... quem tá em volta precisa lembrar disso e quem tá passando por isso também precisa lembrar disso, né? E pensar que é um momento da vida, né? Você não é uma pessoa depressiva, você está passando por esse momento. Isso vai passar, né? Quando as coisas estão ruins, elas passam, as coisas boas também passam, é só um momento, uma etapa da sua vida, né? E o que eu poderia dizer é para a pessoa ajustar isso, como a gente está falando, vários pontos da vida, não é uma coisa só que vai ajudar ela a sair desse estado depressivo ou dessa doença. Então, ela procurar ajustar as coisas que esse momento vai passar. E principalmente, né, eu não posso falar que é puxar para o nosso lado, mas ter um processo terapêutico com o psicólogo, um processo talvez psiquiátrico e ir ajustando as várias áreas da vida dela. Legal, Sim. bom. Deixar, então, uma palavra para quem está convivendo com a pessoa, né? Talvez ele com ansiedade, com pessoa que tenha depressão. Eu gosto muito de falar sobre esses primeiros socorros psicológicos, né? Alguns falam os primeiros cuidados psicológicos, que seriam
a gente tem os primeiros socorros ali na medicina, mas a gente tem também os primeiros socorros psicológicos, seria a gente observar primeiramente essa pessoa, né? Quais são as necessidades dela? Sabe que essa pessoa, ela precisa ali de alguma ajuda na própria rotina, para poder dar a medicação, ou talvez fazer uma refeição e levar para essa pessoa, né? Outro processo que nós vamos ter da própria escuta. Então, como você traz, a escuta sem julgamento, sem colocar a minha experiência, se eu fosse você, eu faria isso, né? Tem muito, a gente acaba às vezes falando, mas é a experiência da pessoa. Então, se colocar essa escuta ativa, mas ao mesmo tempo com compaixão, né? De escutá-la ali e se abrir para o processo dela. E aproximar, que aí é onde entra, como você traz, a terapia. Então, olha, eu tô aqui, talvez é uma situação que eu não tenha vivido, mas eu estou aqui por você. O que você acha da gente procurar uma ajuda? Então, nós ajudarmos essa pessoa a procurar, talvez, ali essa ajuda profissional, porque é fundamental nesse processo. Muito legal. Que papo, hein? Gente, quero de novo agradecer vocês. Foi super legal, passou super rápido, né? Espero que o pessoal em casa tenha percebido do mesmo jeito que eu percebi. Vamos deixar aí, caso eles queiram voltar a ver a gente continuar falando desse assunto, para eles deixarem os comentários. Vocês querem divulgar a página, alguma coisa, perfil no Instagram? Quem quiser acompanhar o meu Instagram é @psico.milenacorreia. Lá eu falo um pouco sobre luto, sobre a questão do próprio tentativa de suicídio, autolesão, que é algo com que eu trabalho. Quem quiser também deixar alguma pergunta, alguma questão, estarei por lá. Legal. Meu Instagram também é Garcia, JIH. E eu busco postar, eu posto um pouco da minha vida, né? Porque eu acho que a gente precisa também mostrar que a gente tem o nosso lado humano, mas eu gosto de postar bastante conteúdo relacionado à promoção da saúde mental. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como que a gente pode resumir o papo de hoje? Apesar de eu ter achado que foi muito resumido, porque a gente tem muito mais para falar sobre o assunto, é que ansiedade, depressão são coisas normais, que muita gente vai passar por isso e que a gente tem que saber identificar, não só na gente, mas também naqueles que estão próximos, para a gente poder saber oferecer muitas vezes um caminho para que essas pessoas podem sair dessa condição. Se você é essa pessoa que de repente está sofrendo com isso, entenda que existe sim saída. Por mais que a sua cabeça muitas vezes diga o contrário, mas vai bastar que você busque essa saída junto com alguém, se caso você não estiver conseguindo fazer isso sozinho. Igual a Jéssica e a Milena falaram, vá buscar um psicólogo, busque um psiquiatra, você pode ficar tranquila que tem saída, mas depende de você, tá? Enfrenta o teu problema, por mais que isso te faça ficar muito ansioso. Quem é você de achar que você vai passar pela vida vivendo vida de rede social? Isso é impossível. Então aceite muitas vezes a condição que te é apresentada e sabendo disso, o que você pode fazer para superar? Resiliência. Quanto mais você lutar, quanto mais você enfrentar, melhores versões suas vão aparecer e essas nunca mais vão embora e você nunca mais vai sofrer daquilo que você superou, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, de novo, curte aí, compartilha com as pessoas, porque pode ser que muita gente esteja passando por esse processo e às vezes esse compartilhamento pode ajudar a pessoa a reconhecer o problema e buscar uma solução. Mais uma vez, obrigado e até o próximo FBcast.